Hoje é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro e para isso a gente recebe Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Meu amigo, seja bem-vindo, bom dia para você. E começou, hein? Começou de verdade o novo momento de griteiro entre Donald Trump e Xi Jinping. É isso aí, minha amiga. Bom dia a ti, todo mundo está nos assistindo. É bagunça, é gritaria, é poeira subindo novamente. Trump e Xi Jinping, mais uma vez, no embate comercial. Não é novidade, viu, Carla? Diferente do que a gente observava lá em 2018, agora 2025. Trump já havia anunciado, gritado, escancarado ao planeta, né, na sua campanha eleitoral, lá já em meados do ano passado. Então, o que vivemos por agora é só um homem cumprindo a sua palavra, né? Que Exatamente. entraria em conflito comercial com os chineses para criar mais protecionismo ainda da sua economia. Exatamente. Matheus, quando tudo isso foi se estabelecendo efetivamente, nós vimos, de um lado, Trump cumprindo a sua palavra, como você falou, e Xi Jinping também dizendo: ó, eu já estava preparado para isso, toma aqui a minha resposta. O mercado reagiu muito mal imediatamente, né? Então, segunda e terça nós tivemos dias de baixas agressivas para os grãos em Chicago. Ontem o mercado já veio tomando um fôlego, hoje dá sequência a essas altas. É um movimento de ajuste mesmo do mercado, de retomada de fôlego para entender para onde as coisas vão, ou é um olhar para os seus fundamentos, um olhar para dentro dos seus mercados mesmo e esperando as definições sobre essas tarifas? Como é que a gente pode entender essas altas no mercado internacional? Carla, na psicologia do mercado, né, a gente sempre observa duas ondas, né, quando se trata de um assunto específico, né, que é a onda que teme um novo evento, quando ele aparece, né, não premeditado, tá, que quando e nesses eventos específicos agora do conflito comercial entre Trump e Xi Jinping, esses eventos eles têm essa primeira onda lá na campanha eleitoral de Trump, quando ele começa realmente a criar a retórica que vai intensificar o conflito comercial com os chineses e com outros grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, isso não se restringe exclusivamente à gigante asiática, China. E nesse primeiro momento cria-se esse espanto. O mercado cria medo, vendo Trump crescendo em pesquisas eleitorais, o mercado cria esse baixismo temporário. E agora, né, na confirmação, que é o segundo momento onde o mercado cria essa reação, né? Ele fica mais, ele fica reativo, né? Muito intenso em relação à confirmação do que era premeditado, do que era previsto, do que era prometido, né, pelo lado de Trump e pelo lado chinês. Então, nesse momento, que a gente viu o mercado iniciando uma semana, apesar dos feriados aqui no Brasil, que congelaram os negócios temporariamente aqui no nosso país. A gente viu o início de semana bem mais sangrento. A gente viu até os preços na referência Chicago operando abaixo dos US$ 10. E que, passada essa euforia, agora o mercado volta a tentar se recuperar. Entendendo que as tarifas já estão vigentes há cerca de 7 anos, já não é novidade para ninguém. A barreira tarifária foi elevada, sem dúvida alguma. Efeitos práticos na elevação dessa barreira tarifária, em específico no mercado da soja, existe hoje prático. A China vai deixar de concentrar um pouco menos das compras no território norte-americano e concentrar ainda mais no Brasil? Não. A China já concentra já desde 2019, o primeiro ano integral, onde houve as vigências, onde houve a vigência tanto da parte das barreiras tarifárias de Estados Unidos sobre China, quanto as retaliatórias de China sobre Estados Unidos, desde 2019, primeiro ano integral, que houve a aplicação da barreira tarifária de 25% sobre a soja norte-americana, a China já concentra 100% da demanda ao consumo aqui no Brasil. Tá? Ele só para de fazer aquisições no Brasil quando não há mais exportável, como aconteceu ali em outubro, novembro de 2024. Esgotou a soja no Brasil. Não tinha mais produto a ser comercializado para exportação no país. A indústria dominou e reteve o máximo que pôde. Só ali que a China começa a tentar procurar outros países, no caso, Estados Unidos. Neste ano, assim, não vai ser diferente. Os chineses estamos com uma safra volumosa, o ciclo 24-25. Os chineses têm um apetite sedento por soja. Os chineses deverão bater recorde de importação, assim como o Brasil deve bater mais um recorde de exportação.
e grande parte dessa soja concentrada aqui no Brasil. Então, na prática, Carla, manteremos. Isso só ressaltou a necessidade da convivência mútua comercial entre Brasil e China, que tem uma relação saudável, já não é de hoje, não é de ontem, já é de anos, décadas, né? Desde que a China abriu a campanha de importação da soja na década de 90. A relação com o Brasil ela é saudável, ela só vem sendo intensificada, cada vez mais firmada, né? Colando com o super bonder, assim dizendo, passando araldite nessa relação. Mas na prática não muda, os chineses continuarão concentrados aqui em território brasileiro e gerando, né, essa apreciação do prêmio, gerando essa sustentação do nosso mercado da soja. Então, a gente tem, essas ondas passaram. E agora a relação comercial ela só é cada vez mais ressaltada, confirmada e consolidada, assim dizendo, cara. Como é que isso bateu nos nossos prêmios, Matheus? Desde que essas preocupações foram se acentuando e os mercados foram ficando mais tensionados e essa certeza de que essa concentração da demanda chinesa permanecerá aqui no Brasil, isso mudou o cenário dos nossos prêmios ou foi só um combustível a mais para que eles se fortalecessem ainda mais nesse momento por aqui? Carla, os prêmios nessa época do ano deveriam, né, os prêmios de exportação, Uhum. deveriam já estar em quedas mais profundas, né, em anos regulares. Tá? Em ano regular de produção, calendário agrícola, de demanda, distribuição de oferta, disponibilidade do grão no porto, logística, né, quero dizer. Em anos regulares, como aconteceu no ano passado, no ano retrasado, aonde grande parte dessa soja começa a caminhar para as zonas portuárias, né, e sobrecarregando essa logística de distribuição, os prêmios no Brasil estariam em quedas mais profundas, como aconteceu no começo desse ano. Ali de janeiro até o começo de fevereiro, os prêmios vinham naquela tendência sazonal, que é o quê? Aquela tendência que sempre se repete na mesma época do ano, de depreciação, de quedas, né? Tínhamos prêmios no disponível até agosto, setembro, outubro, a quase 130 pontos positivos. Esses prêmios foram sendo descontados no disponível, de acordo com caminhávamos para um novo ciclo safra aqui no nosso país, chegando ali em meados de janeiro, começo de fevereiro, com de um ágio de 130, 150 pontos, para um deságio de menos 20, um desconto de menos 30. Esses prêmios agora, que já estiveram no ano 2025 no negativo, voltam a operar no positivo, e com intensidade. Primeiro ponto que desengatilhou essa reversão, atraso no calendário agrícola, mercadológico, logístico da soja no Brasil. Quem não teve problema de logística no Brasil esse ano aqui na região central brasileira, que domina aí 60% da produção nacional? Quem não teve? Daqueles que estamos escutando por agora. Não Ninguém. teve e está tendo ainda, né, Matheus? Exatamente. Todos tiveram, continuam tendo problemas logísticos que dificultam, né, a originação da trade exportadora no nosso país, dificulta a disponibilidade da soja em regiões portuárias ou berços de embarque, o que acaba elevando a premiação para aumentar o apetite de originação, que é o que? O comprador, a trade, a cerealista, a corretora no Brasil, aumenta a precificação do prêmio para fazer a originação o mais rápido possível, para honrar os compromissos de exportação do nosso país, que são recordes, diga-se por de passagem. Tá, cara? A gente já bateu um recorde de filas de embarque no nosso país, com mais de 14 milhões de toneladas de soja a serem embarcadas no nosso Brasil nos próximos 45 dias, que é um recorde para o período. Então é muita demanda por agora. Esse foi o estopim, que fez o quê? Tirar o prêmio daquele fundo do poço e criar essa alavancagem em direção a novas altas. O conflito comercial que era prometido por Trump e que foi agora colocado na prática nessas últimas semanas, ele virou um catalisador. Ele acelerou o processo que já estava sendo observado de recuperação dos prêmios por atraso do calendário mercadológico da soja no Brasil. Então, sim, ele acelera muito esse movimento dos prêmios, da precificação dos prêmios no Brasil e coloca, mais uma vez, os patamares dos prêmios aqui no nosso país a níveis ali de 50 positivo para embarque em março, 33 positivo para o embarque em abril, 45 positivo para o embarque em maio. Todos os contratos hoje para vencimento 25 estão com os prêmios no campo positivo, estão com ágeis, né? Então, esse base de exportação, o famigerado aí prêmio, né, conhecido ali popularmente por consenso, né, estão todos no positivo.
pelo estopim do atraso do calendário mercadológico e pela aceleração do conflito comercial Estados Unidos e China. Matheus, a gente está falando de que níveis de prêmios e o quanto disso motivou novos negócios. Mas ontem eu também estava ouvindo o presidente da ProSoja Brasil e eu queria a sua opinião em relação a isso também, o senhor Maurício Buffon, e ele dizia o seguinte: Carla, a gente tem de fato prêmios positivos, mas a gente tem uma preocupação logística tão grande que isso acaba deixando o produtor um pouco mais cauteloso, um pouco mais na defensiva para fazer novos negócios. Então, queria entender de que níveis de preço nós estamos falando, mas o quanto disso tem se traduzido realmente em um avanço da nossa comercialização, dado, claro, toda essa dificuldade de escoar que nós temos nesse momento em todas as regiões produtoras. Certo, Carla. Primeiramente, falando de soja hoje, base Porto, temos referência Paraná, Paranaguá, até o momento fora do mercado. Até o momento a gente não teve preço ainda, Carla, mas são preços aí próximos aos 135 a 140 reais, base Porto no Brasil hoje. Sem dúvida alguma, uma queda já observada em relação aos preços observados ali em dezembro e janeiro, né, onde a gente já chegou a tocar próximo a 150 acima, base portuária. Tá? Algumas regiões, até por escassez local, como foi o caso do Mato Grosso, bateu até acima disso, mas não por prêmios de exportação, sim. Em especial por prêmios de retenção na indústria doméstica, presenciando a escassez, o desabastecimento completo da soja no país esse ano. Mas, de fato, não são preços hoje, né, que criam essa atração para grande parte da base produtiva liberar novas vendas, cara. Hoje ainda, as novas vendas elas são condicionadas aos compromissos financeiros. Tá? Não só isso, os engasgos logísticos. Concordo com meu amigo Buffon que é um grande impeditivo ainda, né, para avançar com novas vendas, cara. A gente tem recebido relatos de grande parte da clientela no centro-norte da BR-163, que faz o caminho Miritituba-Santarém. São caminhões que seguem o trajeto sentido ao Pará, levam até de 5 a 1 semana para retornarem, né? Algo que, enfim, tradicionalmente em outras épocas, né, ia e voltava em 3 dias, algo que, infelizmente, esse ano a logística tem se tornado realmente um grande engasgo do Brasil e mostrado mais uma vez essa ponta deficitária, né, que a nossa cadeia do agronegócio vive aqui dentro do nosso país, né, que é uma logística que não consegue armazenar nem escoar todo o nosso grão, né, nesses períodos sazonais de safra, de colheita no nosso país, cara. Então, é um impeditivo. A gente vê que apesar desse mercado criando sustentação nos prêmios, o volume de nossos negócios, de novos negócios, cara, ainda está paralisado. Mas eu ressalto um ponto. Nessa mesma época do ano, Carla, a gente não tinha nem 40% da safra total comercializada a futuro. Nesse ano já estamos próximo aos 50% comercializado nesse ciclo safra, que grande parte da base produtiva já avançou com um volume de vendas suficiente, Carla, para honrar esses compromissos agora de março, abril, maio. Então a gente vê um preparo financeiro mais saudável nessa época do ano do que o preparo financeiro nessa mesmo período do ano passado. A gente está falando de 40% do ano passado de uma safra de 147, e a gente está falando hoje de quase a metade de uma safra de 165 milhões de toneladas já vendida. Ou seja, a base produtiva já, grande parte dela, não todos, a gente nunca pode generalizar, mas é uma base produtiva que se preparou melhor, né, para esses períodos agora de maiores compromissos financeiros, né, boletos a serem pagos. Mais uma vez, eu faço até o levantamento, assim como eu fiz aqueles que não tiveram problemas logísticos, né? Que produtor rural que não tem um boleto para ser pago agora no final de março, abril ou maio. É verdade. Levante a mão e tá com a pedra. Tá? Não tem um que não tenha. Mas esse ano a gente vê um preparo, realmente um olhar mais sensível para essa realidade financeira, né? Que coloca realmente os produtores ali preparados para tolerar essa falta de vendas aí nos próximos meses, Carla. Matheus, a gente olhando para isso, e você citou essa questão também dos prêmios de retenção, por conta da demanda interna, a indústria já também tentando entender qual vai ser o tamanho da oferta e como isso vai impactar para os seus negócios. A gente teve em algumas semanas a manutenção do B14, que era já para estarmos caminhando para estabelecer o B15. Isso acabou prejudicando um pouco da previsibilidade
das indústrias locais, das indústrias processadoras, que inclusive estão tentando mostrar para os órgãos do governo que em nada atrapalha e não mexe ali com o preço dos alimentos, essa questão dos biocombustíveis, em especial do biodiesel. Como é que as indústrias sentiram essa manutenção dos 14% e o quanto disso pesa na nossa demanda interna, quanto isso pode mudar a nossa demanda interna, e quero entender como fica essa relação em relação a esses prêmios de retenção, por exemplo. Como é que a indústria está se comportando agora diante dessas últimas informações? Carla, entrando até num assunto assim mais profundo, né, e que exigiria talvez um tempo maior, algo que eu sempre discuto nas minhas palestras aí Brasil afora, e que eu vou tentar ser bem breve por agora, para enfim, para a gente criar muita extensão nessa questão específica, é que o planeta como um todo, as grandes economias estão entrando, né, não mais em conflitos bélicos, né? A gente não vê as 10 maiores economias, né, ficaram cutucando um ao outro por diante, né, de conflitos armados, né, geopolíticos. Estamos vivendo a era dos conflitos comerciais, tá? Que foi, enfim, Sim. dado início há quase 7 anos atrás e que deve se prolongar por mais uma década ou duas. Nesses momentos, né, onde a gente deixa de ter economias mais globalizadas e cria cada vez mais protecionismo, né, fecham-se barreiras e aquelas grandes economias elas têm que criar, né, círculos, né, econômicos internos, que é o que tudo que se produz se consome, evitar grandes compras, né, de produtos processados de outros países e criar esse processamento dessa indústria, essa verticalização interna é necessário, é essencial para a sobrevivência econômica do nosso Brasil nas próximas décadas, que seja cada vez mais incentivado, não só a produção interna, mas também a verticalização dessa indústria, agregar o valor dentro do nosso próprio produto. E aí a gente vai tanto com a mistura de biodiesel, né, nos diesel convencional, assim como a indústria do etanol, que é a indústria que mais cresce no consumo da cadeia do milho no Brasil, ano a ano. Cresceu mais de 30% ao ano nos últimos 6 anos, e tem a projeção de crescer 35% agora em 2025, passando ali de 18 milhões de toneladas para 22 a 25 milhões de toneladas consumidas em 2025 do milho exclusivamente para o esmagamento e para a geração de etanol. Então é essencial que essas discussões elas sejam tomadas, sejam vinculadas e cada vez mais sejam incentivadas para a gente manter realmente o nosso protecionismo econômico. A gente muito se fala sobre o conflito de China, Estados Unidos, que hoje parece não criar efeitos nocivos no nosso agronegócio, só que hoje a gente bate palma para quem está do outro lado do planeta criando, né, atritos comerciais. Amanhã, se viramos o foco desses conflitos comerciais, desses atritos, né, voltados ao protecionismo econômico, aí talvez a gente pode deixar de ter uma grande oportunidade de hoje estar incentivando e nos beneficiando desses conflitos, agregando mais valor no nosso produto e trazendo essa riqueza para dentro do nosso país para verticalizar o nosso processamento do agronegócio. Então, hoje é bom, amanhã a gente pode ser um alvo. Então, é essencial, cara. Eu sei que cria muitas dificuldades, especialmente na indústria, na cadeia, nos veículos brasileiros que precisam de muita adaptação para receber realmente uma maior mistura de biocombustíveis. Só que é inevitável, cara, para que a gente continue tendo crescimento econômico de uma cadeia tão saudável que hoje é responsável por quase um terço da geração de riqueza do nosso país, que é o agronegócio, é necessário a gente trabalhar cada vez mais a verticalização, a industrialização do nosso produto aqui dentro do país, Sem seja dúvida. ele em biocombustíveis, seja ele, enfim, outros produtos processados, mas que combustíveis sim é a maior capacidade de incremento ano a ano, não só no Brasil, o mesmo vale para os Estados Unidos, o mesmo vale para a China, o mesmo vale para a União Europeia, aonde a cadeia de alimentação animal ela cresce, porém em ritmo marginal menos acelerado do que essa cadeia realmente de combustíveis renováveis, né? Que tanto milho quanto soja podem sim virar subprodutos, né? Matérias-primas para essa cadeia, cara. Então é algo que é complexo, mas ele deve ser incentivado e discutido todos os anos, cara.
Bom, a gente vai trazer essa sua análise, é muito pertinente para a gente entender esse momento e saber como é que as indústrias têm que se planejar para esses próximos anos. Meu amigo, quero te agradecer mais uma vez pela companhia em mais uma quinta-feira. Semana que vem estaremos juntos novamente, mas sempre juntos, criando boas notícias aqui para os nossos produtores, informações que vão ajudá-los a tomar decisões. Obrigada mais uma vez, Matheus, sempre um prazer ter você com a gente. Estamos juntos, dona Carla. Quero só mandar um abraço pro meu vizinho, Fernando. Tá meu aqui. vizinho de roça lá em Morrinhos. E um abraço para ti, meu caro. Que bom tê-lo aqui acompanhando conosco hoje neste dia a dia, nessa manhãzinha aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço imensamente. Abraço a ti, Carla, e a todos que estão nos assistindo. Um abraço, meu amigo. Um bom restinho de semana para você, para todo o time da Pátria. Até semana que vem. Obrigada, Matheus. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.